Nessa manhã nós vamos refletir sobre o tema Caminhando sobre as Águas. Caminhando sobre as Águas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Mateus capítulo 14. Nós leremos do versículo 22 ao versículo 33. Mateus 14, de 22 a 33. E depois eu quero te animar a deixar a Bíblia aberta para você acompanhar a palavra de Deus, os versículos e tudo aquilo que nós estamos falando. E vou pedir que a gente evite, a partir de agora, todo tipo de movimentação desnecessária. Se você não tiver que realmente sair, evite a movimentação para que possamos estar concentrados naquilo que Deus tem a falar conosco. Vamos ficar em pé para a leitura do texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor, nós cremos que o Senhor está presente aqui entre nós, que é o mover do Teu Espírito Santo, e nós pedimos revelação e entendimento do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra. Para nós é tão importante compreendermos a Tua Palavra, para que possamos aplicá-la em nossa vida, porque o nosso desejo é Te servir, oferecer o melhor do nosso coração, o melhor da nossa força, o melhor do nosso entendimento. Cria todo o ambiente necessário e suficiente para que a Tua Palavra seja proclamada e acolhida, celebrada em nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Alguns que estiveram no primeiro horário vão ouvir novamente a mesma palavra, mas o Senhor sempre traz nova revelação. Eu estava contando que, há alguns anos atrás, eu estava junto com o meu irmão João Gabriel, o nosso querido amigo Arthur, e nós estávamos na praia e resolvemos andar de caiaque, cada um no seu caiaque, logicamente, e nós pegamos um rio, e o rio desembocava no mar, e fomos até o fundo, quando de repente começou um forte vento contrário. E nós tentamos remar, voltando para a praia, mas o vento era extremamente forte, e nós percebemos que estávamos cansados e não iríamos conseguir vencer o vento, e nós achamos melhor deixar o vento nos levar para mais longe, dentro do mar, até que cessasse e nós pudéssemos voltar. E assim foi feito, e a praia ficou pequenininha, assim. Ficamos lá no fundo e começamos a remar, e cada um com uma forma física maravilhosa, fomos voltando à praia, e quando já estávamos próximos à praia, o vento começou de novo, fortemente contrário, mas sabíamos que não seria possível a gente voltar novamente e começar tudo de novo, então começamos a remar com todas as nossas forças, até que a gente finalmente conseguiu vencer ali o vento, e caímos estendidos sobre a areia por alguns minutos, recuperando, e com simplesmente uns 3, 4 dias já estávamos recuperados, né?
Os ventos contrários são perigosos. Ventos contrários são perigosos. Eu quero dizer que nenhum de nós está imune aos ventos contrários da vida. Nenhum de nós está imune às tempestades da vida, a dificuldades que surgem em nosso cotidiano sem avisar, do nada, de repente, notícias surgem, situações novas se seguem, mudando drasticamente a nossa vida. Tempestades como os discípulos de Jesus enfrentaram. Tempestades que na realidade nos deixam até confusos na maneira de Deus agir. Por que Deus está permitindo que essas tempestades, essas situações apareçam na minha vida? Os discípulos passaram por algo parecido. Passaram por uma situação que no primeiro momento os deixaram confusos, ansiosos, com medo, até que Jesus apareceu. Quando Jesus aparece, tudo muda. Jesus, através daquela circunstância, ensinou tremendas lições de fé, de perseverança e de amor. Jesus havia, alguns momentos atrás, multiplicado os pães e os peixes, numa experiência fantástica. 2 peixes e 5 pães foram suficientes para uma tremenda multiplicação de pães e peixes. Megfish de Jesus distribuído para mais de 10.000 pessoas. Uma experiência tremenda, e aquela multidão, quando viu aquilo, esse é o cara, a gente não vai precisar mais trabalhar, a gente vai poder ter agora um rei que vai nos sustentar. Que oportunidade tremenda para proclamar esse homem como rei. E ele vai nos libertar da opressão do Império Romano. E diz a Bíblia que eles tentaram fazer de Jesus rei naquele momento. E os discípulos embarcaram nessa. E Jesus toma 2 medidas radicais. Ele chega para os discípulos e diz a Bíblia que ele os compeliu. Essa tradução revista atualizada diz isso, que Jesus compeliu, ou seja, Jesus não deu uma sugestão, foi mais do que uma ordem. Ele ordenou aos discípulos. Compelir significa você dar uma ordem sem chance para uma contestação. Jesus falou: vocês entram no barco, passam o lago de Tiberíades e vão para o outro lado, em Cafarnaum. E Jesus chegou para a multidão e os despediu, mandou todo mundo embora. Isso trouxe para os discípulos um profundo desapontamento, porque eles haviam largado as suas famílias, seu trabalho, suas vidas, estavam totalmente inseridos num propósito de um novo Messias. Mas na cabeça do judeu, o Messias seria aquele que viria com uma espada na mão para libertar historicamente os judeus da mão dos povos opressores. O opressor naquele momento era o Império Romano. Na cabeça deles, Jesus estava para implementar um novo governo. Eles eram seus assistentes, os futuros ministros. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes. Você imagina isso, a adrenalina no coração e na cabeça dos discípulos. Eles viram que eram somente 2 peixes e 5 pães. E eles começam a tirar do cesto os pães e os peixes. E não para de sair pão e pão e pão e pão e peixe, 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 peixe. E toda aquela multidão foi farta. Que coisa tremenda. Grandes expectativas. Era agora, as pessoas estavam começando a entender o significado do ministério de Jesus. Era o momento dele ser proclamado rei. Era o momento de bombar na televisão, no Fantástico, no Jornal Nacional, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. As pessoas, era a chance, um momento de glória tremenda. E nesse momento de glória, Jesus manda eles tomarem o barco, irem para longe. Chega para a multidão, que fica assim, todo mundo pronto para entronizá-lo como rei. E Jesus chega e fala para a multidão:
Deus abençoe, vão na paz, pode ir embora. Larga todo mundo e sobe ao monte para orar. Ficou todo mundo sem entender. Jesus tinha a sua identidade muito bem definida, sabia muito bem o propósito do Pai ao enviá-lo para a cruz. Jesus sempre foi o único plano de Deus para a humanidade. E Jesus sabia que proclamá-lo como rei humano nesse momento não era o propósito de Deus. E ele rejeita toda a glória humana. E na hora da ameaça, na hora da tentação, na hora da crise, Jesus deixa tudo e vai para o monte orar. E queremos deixar claro que orar no monte não é algo místico, como se no monte houvesse algum poder especial. Orar no monte é uma atitude do coração, quando nós deixamos tudo para um momento de solitude com Deus, buscarmos a face do Senhor, a direção, a intimidade, um relacionamento com o nosso Pai. E Jesus, na hora da crise, Jesus, na hora da maior glória humana, deixa tudo para buscar a direção do Pai. Qual é a sua reação na hora da dificuldade? Qual é a sua reação na hora da aflição, na hora da ameaça? Liga para algum irmão no celular: irmão, ora por mim aí, manda uma oração poderosa em nome de Jesus para eu ficar livre disso. Ou você começa a reclamar da vida, das pessoas, das circunstâncias. Qual é a sua reação na hora da aflição? E Jesus nos dá o exemplo, mostrando que na hora da aflição, na hora da tentação, na hora da ameaça, o melhor e único lugar que nós devemos estar é de joelhos diante do Pai, em oração, porque do trono de Deus vem o perfeito socorro. E o texto que nós vamos refletir nos mostra sobre a ordem de Jesus. Nós lemos que Jesus compeliu, ordenou os seus discípulos para irem ao outro lado. Jesus sabia muito bem que os seus discípulos, ao embarcarem naquele barco e atravessarem o lago de Tiberíades, iriam encontrar uma tempestade no meio. E fica aquela pergunta: como que Jesus, que diz que nos ama, envia os seus próprios discípulos para o meio da tempestade? E a resposta é que Jesus prefere que nós estejamos no meio de uma tempestade, na vontade de Deus, do que na calmaria, na bonança, fora da vontade de Deus. Podemos estar passando por lutas, por dificuldades que nos deixam confusos, e no fundo temos aquele sentimento: por que o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? Será um Deus de amor? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu quero te dizer que vale a pena obedecer a ordem de Jesus. Vale a pena obedecer, porque nós podemos não entender nada do que está acontecendo, mas Jesus sabe muito bem o milagre que Ele está fazendo. A sua providência não nos falta. Ele continua sentado no trono, governando, reinando sobre todas as coisas. E hoje talvez você chegou aqui com o seu coração turbulento, passando por tempestades. Eu quero te animar, meu irmão, através da palavra de Deus, a continuar obedecendo a Jesus, porque dele vem o nosso verdadeiro livramento. Diz que os discípulos também foram surpreendidos pela tempestade. Eles eram pescadores experientes, vários deles, mas a tempestade era indomável, não conseguiam lidar com ela. E você lembra onde estava Jesus? Onde estava Jesus nesse momento? No monte. Ele estava no monte, orando. E num texto paralelo, em Marcos capítulo 6, versículo 48, que está aqui na tela, diz assim: ele viu os discípulos remando com dificuldade,
porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles e, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando a tempestade chega, quando dá aquela sensação que nós estamos sozinhos, que tudo está confuso, não se esqueça, Jesus está com seus olhos fitos em nós. Jesus continua no controle, observando e intercedendo diante do Pai, o nosso advogado. E tempestades acontecem na nossa vida por dois motivos. Primeiro, para nos corrigir. Quando começamos o nosso barco a ficar longe de Jesus, quando começamos a negociar os propósitos do reino, quando começamos a esfriar o nosso coração e nos envolvermos demasiadamente com as coisas desta vida, quando começamos a pecar, Ele permite algumas tempestades para que a gente fique esperto de novo, para que nos voltemos a Ele. Mas eu quero te dizer que muitas vezes, mesmo andando na vontade de Deus, também passamos por tempestades. Por isso que o Espírito tem que discernir isso em nosso coração. Também passamos por tempestades. Por quê? Porque Deus usa a tempestade para fortalecer a nossa fé, para nos amadurecer, para nos aperfeiçoar ao caráter de Cristo Jesus. Então, se você está passando por tempestade hoje, entenda que isso pode ser um instrumento de edificação na sua vida, ou pode ser Deus gritando aos seus ouvidos. O importante é, na tempestade, entender que Deus tem um propósito com ela, e através dela. Agora, outra coisa que nos chama a atenção é que os discípulos ficaram cerca de 9 horas no meio da tempestade. Pessoal, 9 horas no meio da tempestade não é algo fácil. Parece uma eternidade. É que nem a gente quando vai no dentista. E o dentista tem aquele motorzinho, não é verdade? O motorzinho do dentista, você fica 10 minutos, parece 10 horas fazendo obturação. Por que Jesus não foi imediatamente ao socorro? Por que Jesus esperou 9 horas para acudir-los? E sabe qual é a resposta disso? Não sabemos. O propósito de Jesus eram 9 horas. Ele podia ir antes. E por que ele não vai? Por que Jesus não veio ao nosso socorro logo de imediato? Algumas vezes sim, outras vezes não. Porque ele vem no seu tempo certo. Deus não age segundo o tempo humano. Sabe aquele ditado, Deus tarda, mas não falha? É aquele tremenda abobrinha. Deus nem tarda nem falha. Deus vem no seu tempo exato, que é o Kairos, o tempo perfeito de Deus. Ele intervém na nossa vida exatamente no momento exato. Não quando queremos, mas quando Ele sabe que é o momento exato. Ele vem e intervém. E diz o versículo 26 que eles foram tomados pelo medo. O medo nos impede de ver a Jesus. Jesus vai caminhando sobre as águas, próximo ao barco, mas o horário era entre 3 e 6 horas da manhã, e nós sabemos que esse é o horário mais escuro da noite. Aquela escuridão, vento, chuva, de repente dá um relâmpago, e eles veem aquele vulto na direção deles. Ah! É um fantasma! Eu também gritaria. Confundiram Jesus com Gasparzinho, tomados pelo medo. E o que Jesus faz? Antes de acalmar a tempestade, Jesus acalma os discípulos. Olha que coisa interessante. Antes de falar com a tempestade, ele fala com os discípulos e os acalma e fala: coragem, tenham bom ânimo, sou eu, Jesus, eu estou. Por que Jesus faz isso? Porque muitas vezes as tempestades interiores são mais difíceis de lidar que as tempestades exteriores. Os nossos conflitos emocionais são tantas vezes muito mais complicados do que os conflitos exteriores. Por isso Jesus acalma os seus discípulos. E se você hoje chegou aqui num conflito interior, dentro de você está um tsunami, está alguma coisa, uma tempestade tremenda, a mesma palavra de Jesus
continua servindo para nós. Ele está falando: coragem, sou eu, não tema, eu estou no controle de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Quem está falando isso é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que acalma a tempestade, aquele que tem tudo sobre a sua mão, no seu controle. É Ele que está falando: coragem, não tema, eu estou no controle, meu filho. E depois Jesus nos anima a sair do barco. Pedro fala: Senhor, deixe-me ter contigo. E Jesus fala: Pedro, vem. O interessante é que Pedro era uma pessoa impetuosa. Tantas vezes ele já se deu mal porque ele era muito impetuoso e fazia as coisas de qualquer maneira, mas dessa vez não. Pedro só saiu do barco mediante a palavra de Jesus, quando ele falou: vem, vem. E Pedro foi. Hoje, 7 irmãos estão atendendo ao Vem de Jesus. 7 irmãos irão se batizar atendendo quando Jesus fala: vem. Mas eu quero te dizer, eu falei isso de manhã não, no primeiro horário, né? De manhã nós estamos, que tem gente que prefere a segurança do barco, que Jesus já está falando vem faz tempo, mas ele prefere a conveniência do barco. Começa a tirar o pezinho para fora: ah não, não volta. Gente que continua na conveniência, na comodidade do barco, e Jesus está falando vem. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, o que a palavra está nos orientando é que nós podemos caminhar em cima do mar revolto, nós podemos passar por cima das tempestades, das dificuldades da vida, numa outra dimensão, através de Cristo Jesus. Passamos por tudo isso através do seu poder miraculoso. Hoje Jesus te anima a você sair do barco, a você abrir mão dos seus recursos, da sua razão, a você num passo de fé ir até Ele, a sair do barco. Sai do barco. E Pedro saiu do barco e começou a caminhar bem. Mas sabe o que aconteceu? Pedro começou andando bem, olhando firmemente para Jesus. Mas Pedro, em algum momento, tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o vento, a tempestade, o mar revolto. Começou a pensar nos seus próprios recursos humanos. E todas as vezes que a gente tira os olhos de Jesus, a gente afunda. Então, continua olhando firmemente para Jesus. Não olhe para o vento, não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias. Olhe somente para Jesus. Não olhe para si mesmo, olhe somente para Jesus. Pedro começou bem, mas começou a afundar e não terminou bem. Jesus teve que intervir. Na caminhada cristã é assim. Tem gente que começa bem, mas não basta começar bem, tem que terminar bem. Precisa de perseverança. Quantos começaram bem e não estão mais conosco? Porque falta perseverança, porque deixam de olhar para Jesus, olham para as situações externas. E Pedro faz uma oração rápida e profunda. Ele fala: socorro, Jesus. Socorro, Jesus. E diz que Jesus prontamente estendeu a sua mão, o resgatou e o salvou. E o levou para o barco e entrou junto com ele no barco. Porque a Bíblia está nos dizendo que todas as vezes que a gente começar a afundar, todas as vezes que nos faltar chão, Jesus não está ali para nos oprimir, não manda a tempestade para nos destruir. Nesses momentos, pode contar que a mão poderosa de Jesus está ali, o seu braço forte, para nos resgatar e para nos colocar no barco, e entra conosco no barco. Você pode passar pela tempestade, mas Jesus não te deixa sozinho na tempestade. Ele está ali junto com você, porque tem um propósito na sua vida. A Bíblia termina mostrando que depois de tudo isso, os discípulos o adoraram. Ele acalma a tempestade. Os discípulos falaram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus.
Eles sabiam, eles eram judeus, sabiam que Deus havia parado o sol, que Deus havia aberto o mar vermelho, passaram a seco no Jordão. Então quem é esse que controlava a tempestade? Esse era o Messias, o esperado, o Filho de Deus. É esse mesmo Jesus que acalmou a tempestade. É o Jesus que está conosco hoje, trazendo livramento, acalmando as tempestades. É o Jesus que cura as feridas interiores. É o Jesus que cura os enfermos. É o Jesus que nos resgata do pecado. É o Jesus que morreu por nós. É o Jesus que hoje está resgatando essas 7 vidas para a sua honra e glória. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia! A Ele toda a honra, glória e louvor. Então, o que nós faremos hoje é o que nós faremos agora. Eu quero convidar aos que irão se batizar a se aprontarem agora ali nos nossos vestiários. Vamos deixar livre para eles. Teremos uma pequena movimentação aqui, mas nós estaremos louvando e agradecendo ao Senhor, porque este é o dia da libertação. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia de resgate. O Jesus que perdoa os pecados e que transforma vidas. Louvado seja o Senhor. Fique tranquilo, nós teremos uma movimentação aqui, um tempo de louvor aqui entre os irmãos, e nós vamos estar nos preparando para esse momento fantástico e fabuloso, testemunhando a vitória de Jesus sobre a vida dos nossos irmãos.